dentro da nossa perspectiva, hoje é uma data importante para nós, porque é sempre uma oportunidade de falar sobre Kardec. Então, nós vamos fazer a nossa prece inicial, lembrando aqui de alguns amigos, dos companheiros aqui da nossa cidade. Nós vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus força nessa nova empreitada dessa semana. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, responsáveis dos trabalhos dessa noite, que nesses instantes possamos receber do plano mais alto as vibrações de paz e de harmonia. No decorrer da nossa prece, estas vibrações de paz possam ser levadas aos nossos lares, fortalecendo a cada um daqueles que lá se encontram. Que essas mesmas vibrações sejam levadas a todos aqueles que passam por provações físicas e espirituais, a todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos presídios e nas vielas públicas. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz, na vida que me agasalha. Enche meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me força no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim, nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Patrícia, muita paz. Então, nós vamos dar início agora à nossa atividade. Muito obrigada, Wagner. Nós saudamos, assim, com imenso carinho, os companheiros, seu filho que está aí, né, colaborando, esse rapaz aí que a gente tem no coração, e também na esperança, né, do futuro da nossa doutrina espírita na nossa cidade de Santa Luzia. E a todos vocês que estão presentes no Bezerra, ou que estão nos acompanhando, seja no Meet ou pelo YouTube, o nosso abraço carinhoso. Pedimos desculpas se a nossa fala não atingir a todos os corações nos seus anseios, mas nós tentaremos buscar aquilo de melhor na parte base da doutrina espírita, que é caminhar sempre com os olhos para dentro de nós mesmos, com conhecimento doutrinário, mas com os pés no caminho, na verdade e na vida. Não é mesmo? Que é Jesus, a melhor moral que Kardec nos disse, junto com orientado pelos espíritos da codificação. Nós gostaríamos de iniciar as nossas reflexões trazendo o primeiro item da introdução do Livro dos Espíritos, que se intitula Espiritualismo e Espiritismo. Kardec vem, no primeiro item do Livro dos Espíritos, já fazer essa preciosa diferenciação. E a gente tem observado muito no movimento espírita, junto de nós todos, que fazemos parte desse movimento, que até hoje muitos de nós ainda têm dúvida quanto à diferença dessas duas doutrinas, não é? O espiritualismo, Kardec nos comenta nesse primeiro item, e inclusive nós convidamos a todos para buscarem as nossas referências e lerem, porque com certeza o escrito de Kardec, que estava orientado pelo Espírito de Verdade e a sua Pleiade, irão ser muito melhores do que a nossa fala, do que as nossas anotações e reflexões. Nesse primeiro item, ele fala a respeito do espiritualismo, e todo aquele que acredita em algo além da matéria pode ser considerado espiritualista. Mas o espírita é diferente.
O espiritista ou espírita, que são os seguidores da doutrina espírita, eles acreditam ou eles estudam e conhecem a comunicação entre os espíritos nos dois mundos de vida, o mundo espiritual e o mundo material. E essas duas, ou essa diferença entre as duas doutrinas, fazem uma grande diferença na prática diária das nossas casas espíritas. Nós sabemos que muitos de nós ainda guardam, ou por ignorância, ou por dificuldade de adequar o trabalho da casa espírita, ainda guarda muitas questões relativas à espiritualidade. Ah, mas isso é espiritualidade, não, né? Espiritualismo. Mas isso é também doutrina espírita. Com certeza, a doutrina espírita, todos nós espíritas, somos espiritualistas também, não é? Mas nem todos os espiritualistas são espiritistas ou espíritas, porque existe uma grande diferença. Nós espíritas estudamos as obras de Kardec, tanto as obras que não fazem parte do Pentateuco, que também guardam informações preciosas, que são aqueles princípios básicos doutrinários que estão inseridos na introdução número 6 do Livro dos Espíritos, que nós recomendamos que todos possamos buscar também, né, para relembrar ou para conhecer. Então, esses princípios foram categorizados, às vezes em 5, às vezes em 10, mas nós, aqui da cidade, da região, ficamos com os 15 princípios básicos. E nós encontramos todos na introdução número 6 do Livro dos Espíritos. E se nós observarmos bem, há uma grande amplitude no conhecimento. E essa amplitude nos faz enxergar o objetivo da doutrina espírita, que é o objetivo espiritual. Diz lá no livro que eu gosto muito, que não faz parte do Pentateuco, que é o livro O Espiritismo na sua feição mais simples, Kardec deixa para nós o objetivo essencial do Espiritismo. E ele nos diz assim: o objetivo essencial do Espiritismo é melhorar os homens no que concerne ao seu progresso moral e intelectual. Olha que bonito. Então, é preciso que a gente tenha essa noção de doutrina espírita enquanto seu objetivo essencial, que é melhorar a todos nós, que é transformar-nos moralmente, que é com que cada um de nós espírita, de posse dos princípios básicos que regem a doutrina espírita, norteadores do nosso pensamento, eles possam nos conduzir também na asa da moral, na asa do sentimento. Então, é preciso que a gente tenha isso como um objetivo principal, um objetivo essencial da doutrina, como nos recomenda o próprio Allan Kardec. Agora, falando um pouquinho desse espírito único, ímpar, que veio trazer para nós, não é? Na realidade, veio codificar a vontade do Espírito de verdade de toda a sua pleiade, que fez parte da codificação, não é? Que a gente considera como kardeciana, não é? Codificação kardeciana. A gente tem aí o homem Allan Kardec. E nesse homem, nós encontramos diversos fatores, diversos caracteres que dão a ele
toda uma condição humana de ser esse espírito capaz de, nesta vida, enquanto Allan Kardec, né, que se iniciou em 1804 com o seu nascimento e encerra em 69, 1869, com o seu desencarne, a sua volta ao plano espiritual, mas com essa grande missão de codificar a doutrina para todos nós, nós encontramos aí no plano material vários aspectos que foram importantíssimos na formação do Allan Kardec enquanto Hippolyte Léon, né, que era o seu nome de batismo, e depois ele assumiu o pseudônimo de Allan Kardec. Hippolyte foi, desde a sua juventude, discípulo e grande propagador da doutrina ou do conhecimento de Pestalozzi. Pestalozzi, lá em Yverdon, na Suíça, tinha toda uma característica de cuidar do processo educativo de forma diferenciada, valorizando os sentimentos das crianças. E Kardec aprendeu com Pestalozzi, desde cedo, a se projetar na sociedade com essa característica tão importante, a característica do coração, dos sentimentos. Mas, mais que isso, Kardec também teve uma formação científica grandiosa. Ele foi educador, professor, gramático, filósofo, ele foi também linguista e pedagogo. Ele teve uma formação com a sua mente cientista, não é, que muito auxiliou no processo da codificação, como instrumento desses espíritos tão elevados, não é, capazes de entrar em contato diretamente com Kardec, como assim foi o espírito de verdade. Mas mais do que Hippolyte Léon, Allan Kardec, o homem, ele foi, Allan Kardec, o espírito capaz de dar-nos a grandeza de ser instrumento destas obras que deixaram para nós o caminho com um grande holofote, clarificado pelos conhecimentos que os espíritos conseguiram trazer através de Allan Kardec. Ele foi, e nós vamos retirar essa fala, não de nós próprios, mas vamos retirar do próprio Kardec, da segunda parte do livro Obras Póstumas, que nós gostamos imensamente. E nessa segunda parte, porque essa obra, como o seu próprio nome, ela foi lançada mais ou menos 30 anos depois da volta, do retorno de Allan Kardec à pátria espiritual. Então, essa obra ela foi compilada por companheiros de Allan Kardec, que pegaram todos os seus escritos e deixaram para nós a segunda parte de Obras Póstumas, somente com os próprios escritos de Allan Kardec, que estava... Desculpa, deixa eu molhar a garganta. Que estava, à época, montando um novo livro, quando houve o seu desencarne, o seu retorno à pátria espiritual em 1869. Mais ou menos 30 anos depois, foi lançado Obras Póstumas. E nessa segunda parte, nós encontramos um texto intitulado como Tiara Espiritual. Neste texto, Kardec conta um encontro que ele teve com uma senhora chamada Cardone. Essa senhora era tida como uma grande leitora de mãos e era uma pessoa confiável dos amigos que Allan Kardec já frequentava as reuniões na casa de alguns companheiros que ficaram muito amigos, muito próximos dele. Eles, então, recomendaram que ele fosse ao encontro dessa senhora,
que havia convidado Allan Kardec para estar com ela. E olha o título da página: Tiara Espiritual. Essa senhora era uma leitora de mãos. Kardec menciona ainda que ele não acreditava na sua sensibilidade enquanto leitora de mãos, mas que ele ouviu questões de uma profunda sabedoria desta senhora, que ao ler a mão tocava as criaturas. E Kardec acreditava, sim, que ela pressentia muitas questões, porque ela tinha a proximidade destas pessoas, além do toque. Mas não era por ler, por ser leitora de mãos e ler sinais nas mãos das pessoas. E ele comenta com essa senhora que ele acreditava em tudo isso, e ela não se fez, não se sentiu de forma nenhuma atacada, e começou a dar alguns recados para Kardec, que eu gostaria de trazer com as minhas próprias palavras e sentimentos, não é? Mas que você pode buscar, vocês todos que estão nos ouvindo e acompanhando, podem buscar na segunda parte do livro Obras Póstumas, Tiara Espiritual. A senhora Cardone coloca para Kardec assim, que ela via Kardec portador de uma tiara espiritual. Kardec, então, brinca com a senhora Cardone e diz para ela: mas como? Então eu vou ser o Papa, o novo Papa? Ah, minha senhora, me desculpe, mas isso não vai ser possível nessa vida. E ela disse: não, meu amigo, eu não disse que você terá cargos materiais, de controle material. Eu disse uma tiara espiritual, que irá ser construída durante a construção de sua própria missão nesta oportunidade, nesta vida. E ela diz muito mais para Kardec. E Kardec ficou bastante sensível com a fala da senhora Cardone e reflexível, porque esse encontro com a senhora estava em meio aos questionamentos iniciais de Allan Kardec quanto à sua própria missão. Ele questionava o primeiro espírito, que é Zéfiro, e essas mensagens também estão na segunda parte de Obras Póstumas, e logo depois Zéfiro passa a condução espiritual. Eu estou com o ventilador soprando e secando a minha voz. Então, de vez em quando, eu vou tomar um golinho d'água, vocês me perdoem. E Zéfiro, então, entrega a condução espiritual para um outro espírito que se identifica como um espírito familiar. E Kardec ainda pergunta o nome. E ele diz: não, você não precisa saber o meu nome. Basta que você me reconheça como o espírito de verdade. E o espírito de verdade, a partir de então, passa a guiar os passos da missão de Allan Kardec. 8 anos se passaram, Kardec não mais viu a senhora Cardone, que após um mês, mais ou menos, após o seu encontro com ela partiu dali, não estava mais na sociedade, ali no convívio social de Kardec. Mas 8 anos depois eles se encontram novamente. E ela diz para ele: olha, meu amigo, você conseguiu realizar sua missão, ainda está realizando. Agora você acredita na tiara espiritual que ele disse? E aí Kardec ainda brinca de novo: mas eu não consegui o trono de São Pedro. E aí ela fala: mas não disse para você que esse não seria o maior objetivo? Meus amigos, essa riqueza desses encontros está lá. Busque para você observar também, estudar e tirar
do conhecimento, aquilo que a gente pode de melhor para nós hoje, que somos discípulos da doutrina espírita, não é mesmo? E olha, essa tiara espiritual me fez lembrar de uma página de Humberto de Campos. Vocês também lembraram? Lá no livro Cartas e Crônicas, no capítulo 28, tem uma página belíssima do encontro de Napoleão com Kardec. E Humberto de Campos, não é? O irmão X, pseudônimo, traz para nós sobre a tiara reluzente. E ele nos conta, numa página linda, onde ele aborda que diversos espíritos, Swedenborg, outros tantos, estavam presentes nesse encontro, quando de repente entra Napoleão com umas luzes bastante sombrias no ambiente, com alguns amigos ainda encarnados. E Napoleão adentra no recinto, já tem uma cadeira para ele senta na cadeira, e de repente, vozes entoam cânticos, a vibração comove a todos, um espírito de grande envergadura estava se aproximando, e era Allan Kardec. E ele entra no recinto com uma tiara espiritual reluzente. Eu me lembrei muito disso. Esses dois exemplos, meus amigos, vêm confirmar para nós o grau, a condição espiritual de Allan Kardec. E aí nós ficamos embasados na doutrina espírita com um encarnado de grande capacidade espiritual e material desta vida enquanto pseudônimo Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, e ficamos também com um grande instrumento capaz de deixar para nós as estrelas cadentes, como está lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem do céu como um grande exército do Senhor que se movimenta ao seu comando. E essas estrelas cadentes vêm trazer luz aos cegos, visão aos cegos, que somos nós, que há 160 anos, mais ou menos, ainda tínhamos muitas dificuldades de interpretarmos o Evangelho do Cristo, de Jesus, porque faltava-nos o Consolador prometido. Faltava-nos os princípios que a doutrina espírita veio trazer, os véus que ela veio retirar da lei divina, não é mesmo? E aí, continuando, nós vamos falar então dessas páginas que falam da missão de Kardec, também na segunda parte do livro Obras Póstumas. Kardec questionava muito a sua missão. E tem uma questão maravilhosa, dentre muitas, eu escolhi uma por causa do nosso tempo, para a gente trazer também para a nossa reflexão de hoje, que, como dissemos no início, guarda um propósito, que é o objetivo maior, o objetivo essencial, segundo o próprio Kardec, do Espiritismo, que é nos melhorar, transformar-nos em homens melhores. E aí, essa questão vai nos auxiliar nessa caminhada que muitas vezes se faz ainda difícil, mediante as nossas próprias imperfeições, né? O nosso estado ainda evolutivo inferior, de espíritos inferiores. Então, essa caminhada não é simples para nós, não é fácil, mas é uma caminhada que vem trazendo um grande prazer às nossas almas, porque somos convidados a participarmos de um banquete de luz, nós, recém-saídos das nossas misérias íntimas, que ainda guardamos as mãos sombrias.
onde ainda não reluzem muito as sementes do Evangelho. Mas a doutrina espírita nos propõe ser melhores, guardando a afirmativa de que Jesus nos vê não como somos hoje, mas com o nosso potencial divino para o futuro. E aí, essa fala, que também está na segunda parte do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, vai nos auxiliar a refletir nas nossas dificuldades, o prazer de sermos adeptos, de sermos inseridos no movimento espírita. E Kardec questiona ao espírito de verdade já, que havia assumido o papel no lugar de Zéfiro, que o antecedeu. Ele pergunta ao espírito de verdade, fazendo uma colocação e um questionamento. Ele coloca para ele quanto a sua proteção e o seu amparo espiritual, nada temo. Sei que estarás comigo, como já prometeu. Mas gostaria de te perguntar se esse apoio e essa proteção também se estenderá à minha vida material. Porque muitos de nós sabem, ou ainda não sabem, precisa saber, e nós recomendamos a biografia de Marcel Souto Maior, não é? Datada de 2013, que veio enriquecer de aspectos a biografia de Allan Kardec para todos nós. E aí Kardec fez essa pergunta, perguntando quanto à sua vida material, porque ele tinha uma vida muito difícil. E o espírito de verdade já falava em edição de livro. E ele então ficou pensando, nossa, mas como? Como eu serei capaz de uma missão desta envergadura? Eu que hoje tenho muita boa vontade, mas muitas dificuldades financeiras e muito poucos amigos que podem colaborar nesse aspecto com a doutrina. E o espírito de verdade, após ser inquirido sobre a vida material, o auxílio material, ele responde assim: meus amigos, que bela resposta. Guardemos também no nosso coração. Ele diz para Kardec: a vida material é na Terra coisa de grande importância. Não te ajudar a viver seria não te amar. Não é lindo? Fiquei com essa questão que está lá no inicinho na minha tradução, que é de Herculano Pires, na página 211. Logo no início. Então, olha, não te ajudar na vida material, a viver a vida material, seria o mesmo que não te amar. Todos nós, não é, meus amigos, precisamos de refletir sobre essa proteção que temos quando nos dispomos em graus relativos à grandeza do próprio Allan Kardec. Precisamos refletir, não é? Quanto a essa proteção que já podemos desfrutar. E aí, nós encontramos numa página lá da Revista Espírita de 1863, uma das obras maravilhosas de Allan Kardec. É claro que orientado, acompanhado pelos médiuns, por diversos médiuns e por diversos espíritos amorosos que conduziam o raciocínio de Kardec, porque a Revista Espírita surgiu da necessidade de Kardec ter um laboratório de ideias, onde ele pudesse colocar para diversas regiões, não é, para os diversos centros espíritas que iniciavam as suas atividades, questões relativas à doutrina espírita, para que todos pudessem responder, e muitas dessas questões estão nas revistas espíritas, e nós precisamos conhecer devagar,
procurando textos, procurando ideias, temas, e nós vamos encontrar uma riqueza enorme de material para nós utilizarmos. E nessa página que está na Revista Espírita de 1863, de dezembro, nós encontramos 6 períodos de crescimento do Espiritismo, que foram, muitos deles, vividos pelo próprio Allan Kardec. Ou seja, é como se Kardec deixasse para nós períodos de crescimento para todos nós. Assim como ele teve, conduzindo em suas mãos, através da orientação dos espíritos superiores da codificação, espíritos de grande envergadura, não é? Espírito de Cáritas, espírito de Paulo Apóstolo, São Luís, Santo Agostinho, quantos espíritos amorosos contribuíram no seu grande conhecimento, no seu grande grau de elevação para deixar para nós todas essas obras. E Kardec nos deixa um passo a passo de um crescimento que ele viveu dentro da doutrina espírita, deixando para nós a vivência apenas do último período. Vamos acompanhar junto com ele os passos, os períodos que ele propõe, porque são períodos que nós vivemos, ou viveremos, ou vivemos no passado, intimamente, cada um de nós dentro da doutrina espírita, mas num outro nível, já com todas as obras embasadas por esse espírito de tiara espiritual, tá bom? Então, que nós tenhamos, assim, ouvidos de ouvir, olhos de ver, para pressentirmos, para incorporarmos esses períodos, além de serem períodos do próprio momento de Allan Kardec. Eles são períodos também de Allan Kardec hoje. Onde? Em nós. Nas suas obras, que precisam estar entrando em nós para poderem nos transformar e no futuro, esperamos que próximo, sair de nós como a fonte viva de Jacó. Primeiro período que Kardec nos traz. Ele diz que o primeiro período que a doutrina espírita teve como crescimento, eu acredito que na época, em 1853, 54, não é? Em diante, até hoje, muitas vezes, dentro de cada um de nós. É o período da curiosidade. Olha, que bacana! Na época de Kardec, o período da curiosidade representava as mesas girantes. Era preciso que todos nós, muitos de nós, não é? Vivêssemos essas mesas girantes que aconteciam como saraus, como espetáculos abertos, livres, sem nenhum conhecimento, apenas como, muitas vezes, como jogos, como brincadeiras. Quantos de nós hoje ainda traz na sua alma esse período de curiosidade, onde muitos de nós, às vezes, queremos adentrar as reuniões mediúnicas, as salas de passe das casas espíritas, para não brincarmos, não vamos dizer assim, mas sem o conhecimento adequado para sermos instrumentos úteis a favor de nós mesmos, porque é o objetivo essencial da doutrina espírita, como Kardec nos disse, não é? O objetivo essencial da doutrina espírita, que é o melhoramento de cada um de nós, mas também como a oportunidade bendita
de nós sermos instrumentos em nome do Cristo e em nome dos espíritos superiores que dirigem as nossas casas espíritas, sermos instrumentos de doação. Não cabe mais para nós, espiritistas ou espíritas, que nos denominamos ou que somos, porque muitas vezes nós falamos, não, eu não me considero espírita, porque eu ainda sou muito imperfeito. Não, meus amigos, precisamos nos considerar espíritas, com as nossas imperfeições, mas com o objetivo de nos melhorarmos. E para isso, como dissemos no início, busquemos a doutrina espírita para interpretar os 15 princípios básicos, louvando o trabalho de Kardec e dos espíritos superiores da codificação, guiados pelo Espírito de verdade, Jesus, o Cristo de Deus, que coordenou toda essa pleiade de espíritos, trazendo para nós um novo patamar da lei divina, através do Consolador prometido por Ele próprio. E aí, a curiosidade deve ser um período que passou. Muitos de nós entrou na doutrina espírita há quantos anos atrás, Wagner? E muitos de nós que está aqui, quantos anos? Não vou falar porque eu tenho mais de 50, né? Mas quantos de nós entrou há 30, há mais de 20, há mais de 40? Às vezes entramos há um ano, ontem, ou às vezes ainda nem entramos, mas estamos aqui dispostos a entender. Como entender a doutrina espírita? Buscando as obras de Kardec, porque ele foi ontem um instrumento de luz capaz de estar iluminando até hoje os nossos corações espíritas, a nossa vontade, o nosso bom ânimo, iluminando o Evangelho de Jesus dentro de nós, nos transformando, dando-nos instrumentos moralizadores na interpretação doutrinária do Evangelho de Jesus. Não mais curiosidade, mas hoje consciência. Consciência aurida de Kardec de ontem, transformado em Kardec de hoje. Doutrina espírita hoje em nós, porque já conhecemos, já estamos buscando os grupos de estudo, que são muitos que as casas espíritas nos oferecem. Segundo, vamos lá? Então, o segundo período que Kardec menciona, passando das mesas girantes, que foram períodos vividos por ele, mas também por nós hoje, ele coloca o período filosófico. Sabe quando surgiu? Kardec nos conta, lá na Revista Espírita, dezembro de 1863. O período filosófico surgiu com a primeira edição, com 500 e poucas perguntas do Livro dos Espíritos em 57, em 56, né? Foi um ano antes. 57 foi a segunda edição, já com 1018 perguntas. Olha só, com a edição do Livro dos Espíritos que se acabou rapidamente, em poucos meses, Kardec inicia um período, vivenciando um período filosófico, onde as pessoas bebiam na fonte dos espíritos, diretamente na fonte dos espíritos, questões de vida e de morte, questões das leis materiais que regem o mundo físico, questões que regem o mundo espiritual, questões como o que é Deus,
questões como o que são os espíritos, quem são os espíritos, onde eles vivem, o que é o mundo espiritual. Questões de leis, leis que regem a todos nós, leis divinas ou naturais. Lei do trabalho, lei de sociedade, lei de amor, justiça e caridade. Essas questões filosóficas chegaram à Terra no momento em que todos nós, os terrenos, já estávamos prontos para iniciar esses períodos, saindo muitos de nós, porque foram muitos espíritas, espiritistas, que beberam o livro dos médiuns e começaram um novo momento, não é? Em suas vidas. Como aqui no Brasil, a primeira casa espírita foi fundada logo depois, no inicinho da codificação kardeciana. Que maravilha! Por quê? Porque muitos de nós já estávamos tentando entender quem somos, de onde viemos, o que é a vida material, para onde vamos após a vida material, que é muito pequena, é muito, muito pequena para muitos de nós. E assim como Kardec viveu ontem, o período filosófico, nós vivemos hoje o período filosófico, entendendo os princípios básicos que a doutrina espírita nos propõe. O terceiro período, ontem para Kardec e hoje para nós. Kardec ontem e Kardec hoje, que é o nosso tema. Kardec ontem, com as suas vivências, e Kardec hoje, com as nossas vivências do Kardec que estamos interiorizando através da sua codificação. E o período terceiro, que foi o período de luta, muitas lutas. O período onde surgiram os detratores, aqueles que não comungavam das ideias que Kardec e os espíritos propuseram no Livro dos Espíritos. Meus amigos, quantos de nós ainda vivem essa luta nos seus relacionamentos, na sua família, no seu ambiente de trabalho? Quantos de nós, às vezes, ainda não pode dizer com clareza que é espírita no ambiente de trabalho? Quantos de nós ainda têm dificuldade na comunidade onde vive, no seu prédio de apartamentos, na sua rua? Quantos de nós ainda não conseguiu formar um ambiente onde as pessoas reconhecem ele pelas suas ações, não fraternas, não de espíritos elevados, mas daquele que luta para conter as suas inclinações infelizes. Período da luta, é o terceiro. Vamos para o quarto período? O quarto período é o período religioso. Olha, o período religioso surge do enfrentamento das lutas, porque nesse período religioso surge o Evangelho segundo o Espiritismo, que veio como uma grande bomba nuclear. Numa Europa ainda tradicionalista, católica, veio o Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec, com uma luta, como resultado do período de luta, veio vivenciar o período religioso. E nós, como resultado do período de luta, já estamos vivenciando o período religioso, onde Deus é para nós o quê e não quem? Onde o mundo espiritual é para nós
A certeza de que é para lá que vamos? A certeza da imortalidade da alma? A certeza do religare. Religião é religarmos com Deus. E a doutrina espírita, como esse holofote sobre o Evangelho de Jesus, vem nos clarear as ideias hoje. Kardec hoje, como instrumento dos espíritos superiores, vem iluminar os nossos corações e as nossas mentes para o entendimento do que é religião. Não mais rituais, não mais oferendas exteriores, comportamentos exteriores, não mais. Mas uma religião que está em mim com Deus e que passa pelo próximo, que passa pelo próximo mais próximo, como recomenda Jesus. Quinto período, vamos lá. O último período que Kardec vive conosco, que é o período intermediário. Sabe qual é o período intermediário? É o período em que, logo após a queima dos livros do Auto de Fé em Barcelona, veio o período religioso. Depois do período religioso, com o Evangelho segundo o Espiritismo, vem um período intermediário com a edição da Gênese. Porque a Gênese veio trazer para o intelecto, para os intelectuais, conhecimentos que até hoje estão acima da nossa condição. Conhecimentos capazes de promover as nossas almas hoje para o período seguinte, que é o período que perdura até hoje. E Kardec ontem viveu esse período intermediário, ainda semeando conhecimento, ainda semeando o seu esforço incalculável, que sobrepunha a sua condição financeira, mas nunca lhe faltou o alimento material, porque os espíritos estavam amando, cuidando de Kardec. E Kardec, então, desencarna em 1869, deixando para nós a semeadura para conquistarmos o sexto período, que é o período de renovação social. Porque até então, fomos ontem, Kardec cuidando de nós todos, de preparar-nos a sementeira, para que nós pudéssemos brotar quando chegássemos no quinto período. Muitos de nós ainda estão lá atrás, no segundo período, no terceiro. Mas aquele que conseguir ir crescendo na semeadura do Evangelho, tendo Jesus como jardineiro que cuida de nossas almas, como está lá no capítulo 6 do Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo. O grande jardineiro, o bom jardineiro, que cuida e que cultiva as nossas almas. É assim que Kardec, como instrumento do próprio Espírito de verdade e da sua pleiade de bons espíritos, deixou para nós a semeadura para que pudéssemos atingir o período de renovação social. Sabe quando surge o período de renovação social? Quando encontramos no primeiro mandamento da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como amamos a nós mesmos. Nesse momento, somos inteiros. Nesse momento, apesar de ainda não sermos bons,
temos consciência da necessidade de conquistarmos a bondade, de efetivarmos em nós a caridade, a benevolência, a indulgência. A caridade e o perdão, a caridade como previa o próprio, como descrevia o próprio Jesus. Palavra dos Espíritos, não é? No livro dos Espíritos, o famoso BIP, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. E aí, quando formos essa unidade, haverá de surgir em nós a fonte de Jacó, que derramará sobre aqueles que estão conosco, convivendo junto de nós, de preferência o próximo mais próximo, para irmos devagar construindo a sociedade. Comecemos pelo núcleo menor do nosso exercício de convivência, que é a nossa família. E devagarinho vamos alargando para a rua onde moramos, para o local onde vivemos, para o trabalho, para a sociedade. Devagar, mas não invertamos. Não queiramos ser alguém fora de casa que não somos em casa. Este não é o verdadeiro caminho, não é a verdadeira verdade, não é a verdadeira vida que o Cristo nos trouxe e que a doutrina espírita propõe. Porque o que Kardec nos propõe hoje, assim como propôs lá no início, quando, em 1864, ele escreveu o Espiritismo na sua feição mais simples. O objetivo essencial do Espiritismo é nos transformarmos em pessoas melhores. Nos transformarmos, nos dar instrumentos para a nossa autotransformação. E aí, começamos essa transformação verdadeiramente onde estamos plantados, na nossa família. São os próximos mais próximos, como nos recomendou Jesus. E aí, meus amigos, um dia haveremos de viver uma sociedade melhor. Na questão 798 do Livro dos Espíritos, eles dizem para nós, numa pergunta de Kardec, que ele diz assim: o Espiritismo se tornará uma crença comum? Ou continuará sendo partilhado somente entre algumas pessoas? Kardec hoje, o Espiritismo hoje, como é que ele vai estar no futuro? Porque era uma pergunta do Livro dos Espíritos, lá em 1857, Kardec ontem. E aí os Espíritos respondem: certamente que se tornará uma crença geral, marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza. E chegou o tempo, naquela época, em 1857, em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos, entre aquilo que nós possuímos dentro de nós. E aí nós deixamos uma pergunta para encerrar a nossa fala e a paciência de vocês em nos escutarem nessa noite, com toda a alegria de podermos falar de Allan Kardec de ontem e trazê-lo para nós, para dentro de nós hoje. Meus irmãos, já estamos nessa fase. Já temos a doutrina espírita como conhecimento natural dentro de nós. Kardec hoje está dentro de nós. Nós temos buscado o Kardec de ontem para trazê-lo para hoje. Fica a nossa reflexão. Para mim, em primeiro lugar, mas também gostaria de partilhá-la com todos os irmãos aqui presentes, que partilham este momento conosco.
um momento de alegria, porque somos convidados a um banquete de bom ânimo, um banquete de regeneração, um banquete que no futuro receberemos o retorno, a recompensa, como nos diz Jesus, como nos prometeu Jesus. E nos promete hoje o Consolador, que foi uma promessa do próprio Cristo, mas hoje se faz presente dentro de nós, através da instrumentação, do instrumento bendito que foi Allan Kardec ontem, e que deixou para nós o Allan Kardec de hoje, instrumento bendito que a doutrina espírita é dentro de cada um de nós. E em qual período estamos vivendo? Já estamos com a doutrina espírita no nosso conhecimento, na nossa vida, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Que Kardec continue a nos iluminar de onde estiver neste momento, que está conectado com todos nós, espíritas ou não, porque espíritas judeus, espíritas católicos, espíritas de todas as partes do nosso planeta Terra. Somos todos conhecedores, aqueles espiritistas que trazem a base dos conhecimentos da doutrina espírita, são capazes de entender Jesus e de não dar conta ainda de colocá-lo em nossas vidas, mas damos conta de desejar em nosso coração. Muito obrigada a todos, um beijo carinhoso, muito obrigada, Wagner, pelo convite e pela excelente oportunidade de buscar Kardec e acendê-lo como uma chama ardente dentro de mim, novamente. Muito obrigada. Então fica o nosso agradecimento, é sempre um prazer nós falarmos sobre Kardec, principalmente Kardec ontem e hoje. Essa temática, ela confesso que mexe muito conosco. Hoje, essa oportunidade de ouvir todos esses tópicos que foram trabalhados, que nossa Mãe Maria Santíssima possa te envolver, continuar no seu trabalho, na sua jornada, e agradecer a todos que participaram conosco, tanto no Meet quanto no YouTube. E vamos passar para a Dona Maria Helena, para ela poder fazer a prece, e aí nós vamos encerrar contando com os companheiros agora na próxima quarta-feira. Queremos agradecer a Deus, a Jesus, nossa Mãe Santíssima, e agradecer você, Patrícia, de trazer muitos ensinamentos essa noite, e que juntos, nós que já estamos nesta doutrina maravilhosa, recordamos, e muitos tenho certeza que também aprenderam. Que possa nesse instante nossa Mãe Santíssima envolver a cada um de nós presente, que junto nessa noite recebemos essa bênção de luz, de ensinamento, trazido por você, Patrícia. Que nossa Mãe Santíssima te ampare, te proteja, que guie os seus caminhos, te dando força, coragem e sabedoria. E pedimos que possamos, nesse instante, estar com o nosso coração aberto, para que nesses dias possamos cada vez mais aprender, consolar, junto dessa doutrina maravilhosa que nós abraçamos, e desse nosso amigo querido, que foi o intérprete dos Espíritos,
para trazer essa revelação maravilhosa que o Mestre Jesus nos prometeu. Vamos, queridos amigos, irmãos, que nessa noite estão conosco, sempre relembrar doutrina espírita, doutrina que nos consola e nos dá condição de caminhar e de aceitar todo o nosso padecimento que passamos nessa encarnação presente. Que as forças do bem de Jesus e do nosso querido amigo Bezerra de Menezes possam nos ajudar e nos fortalecer, hoje, agora sim. E muito obrigada por tudo que nós conseguimos aprender nessa noite, juntos, e estamos muito felizes.